eu estava aqui esperando para sair o resultado dos testes de Covid do Vasco, porque eu já estava imaginando que o que aconteceu pudesse acontecer, né? A confirmação de novos atletas aí com a Covid, foram 3 atletas que marcaram aí nesse último teste, né? O Ricardo, titular da equipe, o Breno e o Erley. Era de se esperar, eu já vinha comentando isso aqui nos últimos vídeos, porque é como a doença se espalha, né? O que a gente conhece aí sobre a Covid-19 agora, depois aí de quase um ano já de epidemia, que é um vírus que se espalha pela respiração das pessoas, né? A proximidade, quando 2 pessoas estão conversando próximo, se falando próximo, é essa a maneira aí maior de contaminação. É um vírus que se espalha muito rápido e a gente está vendo aí dentro do Vasco um microcosmo de como funciona, né? Eu comecei a ficar ligado nisso quando o Bruno Gomes apareceu com Covid, porque teve o primeiro caso do Bruno César, né? Umas 2 semanas atrás. O Bruno César foi afastado com Covid, tudo bem, nem me importei muito. Aí passou algumas rodadas, o Bruno Gomes apareceu com Covid. E o pessoal começou a falar, pô, o Bruno Gomes foi irresponsável, né? Porque é garoto, já assumiram que ele devia estar saindo, se aglomerando fora do clube. Mas aí eu pensei, cara, e se o Bruno Gomes pegou do Bruno César? Pode ter pego, os caras estão treinando junto, pô. E aí, se esse for o caso, devem ter novos. Vai acontecer mais gente, né? Com certeza não vai parar só no Bruno Gomes. Por quê? Porque esse protocolo que a CBF tem usado aí para conter a Covid é muito para inglês ver, né? É muito aí para jogar para a galera. Essa coisa de, os reservas ficam de máscara no banco de reserva, pula uma cadeira da outra. Não assim que não devesse fazer isso, porque todo cuidado é pouco nessas horas, mas isso por si só não resolve nada, né? Os caras estão ali afastados no banco de reserva e quando entra em campo, joga igual jogava antes. Se tocando, se aproximando, um falando na cara do outro. No vestiário, mesma coisa, né? A gente viu aí a comemoração da classificação contra o Goiás, todo mundo se abraçando, pulando. Então, cara, o vírus ali, tá correndo solto. E aí, a partir do momento que um pegou e foi lá dentro e transmitiu, vai espalhar que nem fogo morro acima, né? O protocolo, de novo, assim, o protocolo que seria exigido, caso a gente realmente estivesse aí preocupado em cortar a contaminação, é assim, a partir do momento que o Bruno César, por exemplo, foi diagnosticado com Covid, não só ele teria que ser afastado ali das atividades, como todo mundo com quem ele teve contato ali até uns 3, 4 dias antes, que teoricamente é quando a contaminação ela atinge o seu pico, todo mundo teria que ser afastado, né? E aí a gente está falando o quê? Do elenco inteiro do Vasco sendo afastado por 10 dias, pelo menos. Isso implicaria, então, na impossibilidade do Vasco jogar suas partidas. A gente estaria falando em adiar 3, 4 rodadas do Vasco no Campeonato Brasileiro. Se você projeta isso para outros clubes, que com casos isolados de Covid também teriam que fazer isso, e pensando que, por exemplo, no caso do Vasco, afasta todo mundo por 10 dias, volta, pode pintar outro caso, porque ninguém está numa bolha ali, a gente vê que é inviável, né? É inviável disso acontecer, terminar o Campeonato Brasileiro com um protocolo desse. Então, a postura aí da CBF, dos clubes, foi de, cara, vamos assumir aí os riscos, na prática, vamos assumir que todo mundo vai pegar Covid, né? Essa que foi a postura da CBF aí, não vou nem entrar nos méritos de cada um que tira suas próprias conclusões aí, sobre se deveria fazer isso ou não. O fato prático é que com isso, o que a gente pode esperar é que quem não pegou Covid até agora no Vasco pegue, entendeu? Esse era meu medo e esse é o que está se confirmando. E numa curvinha exponencial também, né? Que é outra coisa que a ciência indica aí e que a gente está conseguindo ver no Vasco. Foi então o Bruno César, passou algumas rodadas, foi o Bruno Gomes, na rodada seguinte já foi o Vinícius, agora já são três atacantes, 3 jogadores, né? Fora o Mazuco, que parece que está também, o Maqueiro que está também. E a tendência é que nos próximos dias aí, isso vai se espalhando ainda mais pelo elenco. Quem ainda não pegou, a tendência é que vá pegar. A gente parece que
quando as atividades foram retomadas, já tinha uns 16, 19, sei lá, uma parte dos atletas nos testes provou que já tinha pegado a Covid, agora tem esse aí se espalhando, estamos aí, sei lá, em uns 20 e poucos atletas que já pegaram Covid, de um elenco de 40, a tendência é que esses outros, cara, peguem também. Eu, se fosse o Ramon, já separava lá uma listinha de quem já pegou, beleza, com isso aqui eu posso contar, e já ficava atento para ver, dos que não pegaram ainda, como é que eu vou fazer para eventualmente contar com a ausência deles, né? Porque, insisto, vão pegar, tá ali comemorando, se aglomerando com todo mundo. O que a ciência indica é que todo mundo vai pegar, né? E aí só resta, já que o futebol brasileiro caminhou por esse caminho aí, né? Fez essa escolha, só resta a gente torcer aí para que todos passem por isso aí, por essa doença, sem maiores complicações. A gente sabe aí que, sei lá, em 90% dos casos, quem pega o vírus fica assintomático, nem apresenta sintoma. Aí dos 10% que faltam, 90% fica só com uma febre mais fraca, né? Parece que é o caso do Ricardo Graça, inclusive. E só ali 1% é que realmente vai desenvolver complicações maiores, no número aí de jovens e pessoas historicamente sadias e saudáveis, que nem são os atletas do Vasco. A gente acredita que esse número seja ainda menor. Então fica a torcida aí para que todos os atletas do Vasco passem por esse problema aí da melhor maneira possível, né? E na prática o que a gente vai ver, e tende a ver daqui para frente, é desfalques recorrentes aí por conta da Covid. Acredito que não vai acabar por aí, né? Não vai acabar nesses 3 jogadores que acabaram de ser anunciados. Mas enfim, vamos falar então aí das perspectivas para esse jogo contra o Santos diante dessa realidade. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, com transmissão da Globo para parte da rede, o Vasco vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que, se já se anunciava difícil normalmente, né, jogar com o Santos lá na Vila ou no Pacaembu que seja, sempre vai ser um jogo complicado. O Vasco consegue muito poucas vitórias nesses confrontos, né? Se a gente for pegar aí os números do confronto entre Vasco e Santos na casa do Santos no Campeonato Brasileiro, a gente vai ver que os números são altamente desfavoráveis para a gente, né? Vamos pegar aqui, só na era dos pontos corridos, por exemplo, são 14 jogos, o Vasco conseguiu só 3 vitórias, 2 empates e 9 vitórias para o Santos. Se quiser ampliar um pouco mais aí esse escopo, pegar todos os jogos do Campeonato Brasileiro, desde lá de 71, a proporção fica mais ou menos a mesma ainda. São 32 jogos, só 5 vitórias do Vasco, 11 empates e 16 derrotas. Quer dizer, é um número aí, uma estatística que é altamente desfavorável para o Vasco, né? A gente vai lembrar de algumas vitórias épicas do Vasco lá na Vila Belmiro. Teve essa recente agora que teve o gol do Evander e do Nenê, né, em 2017. Uma que eu guardo com muito carinho nas minhas recordações foi aquele 5-3 contra o Santos lá em 95 ainda, estreia do Juninho Pernambucano no Vasco, né, com 2 gols do Valdir. Mas, repito, os números estão mostrando aí que são exceções, né? Na prática, é muito difícil vencer o Santos em seus domínios, ainda mais um Santos que parece que está arrumadinho aí, né? Tá no meio da tabela e tudo, mas está no início de um trabalho novo com o Cuca. E pelo que eu vi ali do jogo deles contra o Flamengo, parece que estão arrumadinhos, tocando rápido a bola no meio campo. Tem 2 pontas ali que são muito agudos e estão em boas fases, né? O Soteldo por um lado, o Marinho pelo outro. As nossas laterais, elas não são super eficientes na marcação. O Pikachu tem problemas crônicos de marcação. O Henrique é um pouco melhor, está numa boa fase, mas também não inspira toda a confiança do mundo, né? Então isso por si só já seria motivo suficiente para a gente ficar ali um pouco com o pé atrás em relação a essa partida, né? Diante dos últimos desfalques, então, aí que fica mais complicado ainda, aí que complica de vez. São 5 titulares ou jogadores ali da rotação que desfalcam o Vasco, né?
E não são só 5, são assim, 5 dos mais importantes, porque se a gente fosse escolher, se o torcedor vascaíno pudesse escolher entre os 5, entre os 11 titulares e mais aqueles 4, 5 que sempre entram, quem que você quer tirar aí para desfalcar o Vasco? Aí, pô, ficava fácil, tirava, sei lá, o Felipe Bastos, todo mundo quer que saia mesmo, o Pikachu, o Fernando Miguel, o Carlinhos e o Parede. Pronto. Esses 5 desfalques aí já daria ainda para arrumar e ficar confiante de que o Vasco poderia prestar um bom papel. Mas não, a gente tirou só ali 5 dos mais importantes jogadores do Vasco, né? A gente tem aí o Bruno Gomes, o Vinícius e o Ricardo afastados por conta da Covid, o Thales afastado por suspensão, né? Foi expulso na última partida, e uma informação do Fábio Azevedo de última hora aí também é que o Leandro Castan deve ser poupado aí, tá sentindo dores musculares, né? Um jogador mais velho já, tá numa sequência muito frenética de jogos. Isso ia acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Então, assim, é só a nossa dupla de zagueiros aí que tem sido fundamental para segurar o ataque adversário. 2 dos grandes destaques do time até aqui no Campeonato Brasileiro, o Castan e o Ricardo Graça. Esses 2 vão desfalcar. O Bruno Gomes, que também está sendo apontado aí como uma solução para trazer um equilíbrio maior para o nosso meio campo, fora. Os nossos principais atacantes aí de canto, né? Jogadores talvez mais talentosos que a gente tem no nosso ataque, o Thales e o Vinícius, fora também. Com isso, a própria oportunidade da bola chegar no Cano, que é o nosso artilheiro, diminui bastante. Tudo isso aí, cara, gera uma situação em que qualquer pontinho que a gente conseguir trazer lá da Vila Belmiro tem que ser muito comemorado. Se a gente sair com um empate de lá, eu vou vibrar bastante, porque é uma situação, assim, complicada, né? Isso até agora, até o momento que eu estou gravando o vídeo. Vai saber, do jeito que a bruxa está solta, se daqui, do momento que eu estou gravando até o momento da partida, ainda não haverão outros desfalques, né? Sei lá, não é possível, não está difícil de imaginar isso aí. Então, amigos, assim, eu já estava vindo aqui pensando numa pré-eleição, cheio de sugestões táticas para o Ramon, né, torcendo para o Ramon aprender com os erros diante do Fluminense, mas diante de todos esses desfalques, cara, o que vai restar o Ramon? Escala aí quem sobrou de pé, né? Vai escalar, juntar ali os 11 que ele botar para titular. Quem não for escalado como titular e que está apto para o jogo ainda, vai acabar entrando no segundo tempo. Porque, né, a gente está vendo aí que vai faltar jogador. O elenco do Vasco nunca foi muito longo, a gente sabe, é um dos problemas que a gente vem apontando no Vasco, né? A falta de profundidade do elenco do Vasco. Você pega, me tira logo 5 jogadores, fica muito complicado. Fica muito complicado a ponto da gente até poder ver aí estreias de jogadores que eu, sinceramente, nem estava considerando que a gente pudesse ver, né? Estou falando do Marcelo Alves, por exemplo, e do Catatal, que foram contratados aí pelo Madureira. Não estava colocando nenhuma expectativa de vê-lo jogando com a camisa do Vasco. Diante das circunstâncias, aparentemente, vão ter até suas primeiras oportunidades aí com o clube, né? Vamos torcer para eles surpreenderem e se mostrarem como opção. De repente, esses momentos de dificuldade servem para isso, né? Para justamente apresentar novas opções aí para o Ramon. Até porque eu quero falar um pouco sobre essa questão aí do elenco, mas vamos então falar logo aí da provável escalação, né? O provável time que vai a campo aí, segundo os trepidantes, segundo aí os setoristas do Vasco da Gama. No gol, Fernando Miguel, e aí eu já posso usar o exemplo dele aí para justamente abordar o assunto que eu queria, né? Porque depois aí das falhas do Fernando Miguel, da má atuação do Fernando Miguel contra o Fluminense, voltou aí na torcida esse pedido pelo Lucão, falando que o Fernando Miguel tem que ser barrado para a entrada do Lucão. E, gente, é muito complicado de fazer isso, sabe? Eu acho que a torcida tem que entender que existe todo como é que se fala? Uma administração de elenco, né? Que também tem que ser levado em conta. Não é só o talento dos jogadores, o quanto ele está jogando no momento. Não é só isso que você tem que levar em consideração na hora de armar um time. Tem que ver também como é que você administra as pessoas, né?
o clima do elenco. Você tem que levar em consideração que são pessoas, são jogadores muitas vezes mimados e que existem certas regras não escritas que acabam sendo impostas, né, no meio do futebol brasileiro, por exemplo. Uma delas é essa regra da antiguidade aí, de quem está mais velho, de quem está mais tempo no grupo, ter certos direitos adquiridos que o pessoal que está chegando ainda tem que conquistar. Isso aí, insisto, tem até na seleção brasileira, tem nos clubes também, e aí não vai ser um treinador iniciante que vai mudar isso, sabe? Se você pega grandes treinadores como o próprio Luxemburgo, o Abel, né, treinadores já consagrados, que teoricamente têm ali mais bagagem para impor suas filosofias, se até esses treinadores eles se submetem a essa lei não escrita do futebol, que dirá um técnico iniciante que nem o Ramon, né? Ele tem que seguir esse protocolo, vamos dizer assim, até sob o risco de perder o grupo, né? Porque, o que eu estou falando aqui? Você pega o Fernando Miguel, por exemplo, que é um dos líderes da equipe, é um cara que tem uma ascendência sobre todo o elenco, e barra ele para botar o Lucão. Aí, barra o Pikachu para botar o Tenório, que o pessoal quer também. Barra, sei lá, o Bastos para botar o Juninho. Enche o time de molecada, que já vai também derrubar um pouco ali da experiência do time, né, que pode ser importante em alguns jogos, como esse contra o Santos, lá na Vila, que com certeza vai ser um jogo tenso, um jogo brigado, né, e onde a experiência ela conta bastante também, né? E aí você bota esses jogadores, se eles entrarem destruindo, ótimo, né? O Ramon fez o certo, vai ser exaltado. Agora, se os garotos mostram ali, por um motivo ou por outro, não correspondem, tem uma atuação ruim, e aí você é obrigado a voltar com os veteranos, foi o que eu falei antes, você de repente nessa perde o grupo. Os caras já ficam de má vontade. Ah, não, porque na primeira dificuldade você me tirou para botar o garoto. E não estou falando que é o certo, não estou falando que eu acho que tinha que ser assim, mas é como acontece. E o treinador ele tem que levar isso em consideração na hora de escalar o time, entendeu? Então, porque você vai pegar assim, o Lucão, por exemplo. Cara, ele fez um jogo, eu acho, pelo profissional, lá contra o reserva do Botafogo. Mesmo que ele tivesse feito um jogo incrível, feito todas as defesas, mesmo assim ia ser muito complicado de você bancar ele como titular, né? Porque o próprio Fernando Miguel, ele fez também uma partida impecável contra o Goiás. E aí depois, na partida seguinte, falhou contra o Fluminense. Vai que isso acontece com o Lucão. Como é que você mantém ali a titularidade do Lucão, né? Seria um problema até mesmo o próprio torcedor que hoje está pedindo pela titularidade do Lucão ia pedir para ele sair eventualmente. Então, a gente tem que levar isso em consideração, sabe? Eu não estou aqui querendo defender que o Fernando Miguel é melhor do que o Lucão. Eu acho que o Lucão tem muito mais potencial para ser um grande goleiro no Vasco. Agora, a gente tem que ter paciência com esses processos, né? Seguindo a linha aqui que eu estava falando no começo do vídeo, se o Fernando Miguel ainda não pegou a Covid, tem grandes chances, por exemplo, dele pegar no futuro, né? Infelizmente, é o que a estatística aí nos indica. E aí, nesse caso, ele vai desfalcar o time por 3, 4 rodadas. Pronto, tá feito ali uma janela para o Lucão entrar e mostrar seus dotes, né? Mostrar todo o seu futebol. E aí, se for o caso, se ele fizer 4 excelentes partidas, ele já ganha um pouco mais de estofo ali para tentar pedir passagem na titularidade, né? De repente o Fernando Miguel volta falhando ainda. Aí sim vai se construindo uma situação onde o Fernando Miguel possa ser barrado. Mas assim, infelizmente a gente tem que... As coisas têm os seus tempos, sabe? As coisas do futebol têm o seu tempo e a gente tem que entender que a oportunidade desses garotos, elas têm que respeitar esses trâmites. Então eu me alonguei pra caramba falando aqui do Fernando Miguel, mas é porque esse exemplo que eu usei para ele serve também para o Pikachu, que vai ser nosso lateral direito, sabe? Não adianta ficar pedindo por uma titularidade do Tenório, que ainda tem que se provar em campo, essa que é a verdade. Na prática, já falei isso em vídeos anteriores, reforço aqui, na cabeça do Ramon, nem reserva imediato do Pikachu o Tenório pelo que a gente viu aí das escolhas dele,
na cabeça do Ramon o Cláudio Vinck, que ainda está na frente do Tenório, nessa fila aí, né? Então é cedo para o Tenório pleitear a titularidade, né? Acho que a temporada vai ser grande, vai ser desgastante e vão surgir ao longo da temporada oportunidades para o Caio Tenório entrar em campo e mostrar seu futebol. E aí, se nessas horas ele realmente mostrar um futebol excelente, mostrar que está pedindo passagem, nesse caso a gente pode falar em barração do Pikachu. Até lá, vale muito mais a pena torcer para o nosso Pokémon aí recuperar um pouco da sua forma, né? Porque por mais aí restrições que você tenha ao Pikachu, a gente pode concordar que ele pode jogar mais do que vem jogando. Então vamos torcer para ele dar uma melhorada aí e contribuir para o futebol. É a melhor futebol do Vasco, né? Acho que é a melhor solução que a gente tem aí, por enquanto, pelo menos, para lateral direita. Na zaga, a gente vai ter aí o desfalque sério, né, do Graça e do Castan. Com isso, pelo que a gente tem lido aí nas matérias, o Miranda deve ser o titular pela direita. Miranda, que é um garoto que tem muito potencial, né? Foi capitão da base, tem personalidade, tem uma técnica muito boa. Agora, é verde em Série A ainda, né? Jogou poucos jogos como profissional, vai enfrentar aí um grande desafio, que é jogar contra o Santos lá na Vila Belmiro. E vamos torcer. É uma partida em que a gente vai poder aproveitar para observar esses garotos e esses jogadores aí que têm tido poucas oportunidades. E esse jogo agora contra o Santos vai ser uma dessas situações que eu estou comentando aqui, em que os jogadores que estão aí procurando seu espaço ainda no elenco vão ter para se mostrar, para se provar e, quem sabe, né, conseguirem com isso cavarem ali mais oportunidades no futuro. Não está acontecendo agora com o Lucão, nem com o Caio Tenório, que foram os exemplos mais recentes, mas vai acontecer com o Miranda. Vai acontecer também com o Marcelo Alves, que está aí substituindo o Leandro Castan pelo outro lado, né? Eu até achei curioso que por que não está sendo aproveitado o Ulisses, né? O Ulisses parece que deu uma sumida aí. Ele teve algumas chances com o Ramon na fase preparatória, entrou bem naqueles jogos treinos que o Vasco fez e quando começou para valer o campeonato sumiu. Não sei se está acontecendo alguma coisa aí extracampo, da qual a gente não foi informado, mas enfim, o fato é que então o Marcelo Alves, que era um cara que a gente não via com muitas possibilidades, vai ter a sua oportunidade aí pela esquerda, né? Já vai ter um teste de fogo para se apresentar para a torcida, que é pegar esse ataque rápido aí e técnico do Santos, né? Vamos ver como que ele se sai. De repente, uma boa atuação do Marcelo Alves hoje não, na quarta-feira, já credencia ele para ter mais chances no futuro, né? O Castan é um jogador já mais velho, veterano, que diante dessa maratona também tende a desfalcar mais o time, né? Então, assim, vai abrir espaço para Miranda e para Marcelo Alves terem mais chances no futuro se eles aproveitarem aí essa primeira oportunidade. Vou ficar bastante de olho aí nesse Marcelo Alves, que é um zagueiro novo ainda, alto, né? Vamos ver como é que ele se sai aí. Estou com expectativas de que ele possa, assim, ajudar a contribuir, né? Acho que, assim, boto mais fé no Miranda, boto mais fé no Ulisses, mas também quero ver aí o Marcelo Alves. Acho que ele tem potencial para poder, eventualmente, ser um jogador interessante com o qual o Vasco possa contar também. E na lateral esquerda, né, quem vai ter que segurar a bucha aí vai ser o Henrique, que já tinha um desafio nada trivial, que seria segurar o Marinho, né, que joga ali, caindo ali pelo setor dele, e vai ter ainda mais a dificuldade agora de que nem vai ter ali a experiência e o apoio do Castan para dar uma força. Ele que normalmente se apoia na experiência do Castan, agora virou o veterano ali da linha defensiva, né? Ele e o Pikachu são os veteranos da linha defensiva. Ele que vai ter que dar uma força para o Marcelo Alves. Vamos ver como é que o Henrique vai se sair. Vai ser um teste de fogo para ele também, né? Acho que a torcida já tem dado uma trégua para ele aí nos últimos jogos, porque ele tem ido bem, até gol tá fazendo, mas a gente sabe como é que é o torcedor, né? Primeira falha, primeira dificuldade, já vai cair de novo com tudo em cima dele. Então vai ser um jogo também bem complicado para o Henrique. Vamos ver como é que ele vai se sair aí. Do meio para frente, quem que sobrou para escalar, né?
O Andrei volta naturalmente aí para esse meio, né? Ele que estava cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Fluminense, já é um alento, né? Uma vez que a gente não pode contar com o Bruno Gomes, o Andrei, pelo menos, é o outro jogador ali que faz bem a função de primeiro volante. Vamos ver como é que ele vai segurar esse ataque do Santos também, né? Até porque do lado dele ali, jogando como segundo volante, teremos Felipe Bastos, né? Aceitem, vamos ter Felipe Bastos. Como já venho comentando aqui, eu entendo que o Ramon não barre ele de primeira, por toda essa questão que eu falei aí da antiguidade dos jogadores, pela ascendência que ele tem no grupo, e eu acho que isso se reforça no caso dele com todas essas circunstâncias que têm acontecido, né? Já seria difícil barrar ele no começo, porque ele estava fazendo gol à torta e à direito. É um dos artilheiros do Vasco na competição, mal ou bem. Aí ele parou de fazer gol, mas o que aconteceu? As outras opções ali do setor começaram a rarear. Bruno Gomes ficou com Covid. Aí na última rodada o André estava suspenso. O Juninho não tinha renovado, renovou agora nesse período agora. Carlinhos está ainda se entrando em ritmo de jogo. Então, assim, você soma tudo isso aí, vai criando ali a situação que força a permanência do Felipe Bastos. Eu, se fosse técnico, a minha vontade já era barrar o Felipe Bastos e botar outra opção, mas eu entendo que o Ramon siga, né, com o nosso carequinha dançarino aí por mais um tempo. Eu acho que é questão de tempo, para ele aos poucos ir perdendo espaço e ir lá para o banco de reservas, onde a maioria da torcida quer ver ele, mas acho que isso não vai acontecer ainda agora. A gente ainda vai contar com o Felipe Bastos ali no meio campo, né? E aí, fechando esse setor, eu acredito que a gente vai ter o Carlinhos tendo mais uma oportunidade aí para começar a partida. Espero que ele jogue mais adiantado dessa vez. Eu acho que um dos problemas do Carlinhos no jogo contra o Fluminense foi jogar muito recuado. Eu sei que falaram que ele poderia vir para jogar como segundo volante, né? Um substituto do Ramon. Do Ramon não, desculpa, do Raul. Mas eu acho, pelo que eu vi dele até aqui, eu acho que ele é um jogador para jogar mais do meio para frente, sabe? Ah, ele pode quebrar um galho como segundo volante? Beleza, ele pode quebrar um galho. Mas ele vai render mesmo como terceiro homem de meio campo ali, podendo chegar mais na frente, podendo finalizar, entrar na área. É onde ele parece se destacar mais, né? Parece estar um pouco fora de forma ainda também, né? Ainda não está com aquele rendimento que a gente espera de um jogador de Série A, né? Mas vamos ver como é que ele evolui aí, vai ter mais uma oportunidade de se provar. E insisto, eu acho que ele jogando um pouco mais para frente, ele pode apresentar um futebol melhor, essa é a minha expectativa. Aí, jogando no ataque, né, eu acho que o Benítez vai ser um pouco mais avançado, deve fazer o homem pela esquerda ali, substituindo o Thales, né? E o Benítez é um cara que a gente sempre pode confiar, vai trazer muita entrega, é um jogador qualificado também. Vamos ver se ele ali vai jogar sozinho. A tendência é que o Vasco jogue mais recuado, né? Jogue por uma bola, não suba tanto. Então, o Benítez vai ter esse desafio também, vai jogar meio que sozinho ali pela esquerda. Não sei até que ponto um André e um próprio Henrique vão subir para tentar dar um apoio para ele. É mais um dos desafios do Vasco para essa partida. Assim como do outro lado, a gente deve ter a estreia do Igor Catatal. Igor ex-Catatal, né? Ele não quer mais ser chamado de Catatal. E esse aí me surpreende. Esse aí realmente, eu acho que se realmente o Catatal estrear, é porque o Ramon já desistiu de vez desse jogo mesmo. Tá assumindo aí que vai fazer testes, né? Porque se o Marcelo Alves lá atrás já me surpreendeu, o Catatal na frente, eu acho que ele tá, furando uma fila gigante aí, né? Não vou nem entrar no Ribamar, que teoricamente é visto como centroavante, mas na minha concepção poderia jogar muito bem como um homem de lado também, pela sua velocidade. Mas tem o Lucas Santos, tem o próprio João Pedro, que subiu recentemente, o Paredes, que está meio fora de forma, mas veio para ocupar aquele setor, né? O Catatal está passando na frente de todo mundo aí para ter essa oportunidade. Eu acho surpreendente, né? Esse é um jogador aí dos reforços que o Vasco trouxe nesse segundo semestre. E o Catatal é de quem eu menos espero bola aí, pelos motivos que eu já expliquei no vídeo em que eu tratei da contratação dele, né? Caso vocês não tenham assistido, eu vou botar aí para vocês assistirem. Mas
enquanto a gente não vê o jogador, né, a gente pode sempre ser surpreendido. Vamos torcer para que seja o caso agora com o Catatal. E finalmente, fechando aí esse nosso ataque, o Cano, que coitado, tem tudo para ser mais uma vez um espectador de luxo no time do Vasco. Porque se com os titulares, se com o time jogando em casa e com tudo a seu favor, a bola já tem chegado um pouco lá na frente, que dirá diante dessas circunstâncias que a gente está comentando aqui, né? A chance do Cano não receber nenhuma bola boa, elas são bem consideráveis. Elas são bem consideráveis. A gente, enquanto vascaíno aí, e torcedor e otimista, vai ficar aqui na torcida que uma ou duas bolas consigam chegar pro Cano nessa partida. A gente sabe que não precisa de muito mais que isso para ele ser decisivo, né? Então, vou ficar nessa torcida. Eu acho que uma vitória do Vasco passa muito por isso. Acho que o Vasco vai subir pouco pro ataque. Quando subir, os jogadores lá da frente vão jogar sozinhos praticamente, não deve ter muito apoio. Então, assim, é difícil de imaginar quais são as situações de gol que o Vasco poderia criar. Pode ser um chute lá do meio, abençoado lá do meio da rua, né? Um chute do Andrei ou do Benítez, como foi contra o Goiás. De repente no escanteio, por mais que o Vasco não tenha grandes jogadores, né? Ou então alguma jogada que se constrói e a bola sobra na área ali, por um motivo ou por outro, pro Cano. E aí a gente conta com a alta eficiência do Cano para fazer um golzinho. Eu acho que são essas as esperanças que a gente tem. Vamos torcer então para o Cano estar aí, mais uma vez, um dia bom, né? E para que ele tenha aquelas 2, 3 chances que a gente fala que ele precisa para deixar o gol dele. O nosso treinador, vocês sabem muito bem, é o Ramon. E, cara, vai ser difícil de cobrar dele, né? Eu estava aqui preparado para fazer uma série de exigências sobre o Ramon, sobre as lições que ele tinha que tirar depois do jogo contra o Fluminense, mas, sinceramente, diante das circunstâncias atuais, cara, tem pouco que o Ramon pode fazer, né? Tem pouco. Vai escalar ali quem tem para botar, se ele está realmente aí aproveitando essa possibilidade, esse jogo, para testar possibilidades do elenco, né? Meio que abrindo mão do jogo, nem consigo condenar, por mais que eu vou torcer para a gente conseguir de um jeito ou de outro sair com um resultado positivo dessa partida, né? Mas, como vocês podem ver aí pelo tom desse preleção, não estou muito otimista. Não estou muito otimista. É um jogo que, naturalmente, a gente não deveria depositar muitas esperanças de ponto mesmo, pelo esse histórico que eu comentei aqui também. E que, no final, vai servir muito mais de preparatório para as próximas partidas, que essas sim serão decisivas, né? Contra o Atlético Paranaense e contra o Atlético Goianiense em casa. Esses jogos serão decisivos. Então, a minha torcida maior é que o Vasco consiga voltar com um pontinho que seja lá da Vila Belmiro, quem sabe uma vitória eventualmente, do jeito que for, vai ser para comemorar com muito entusiasmo, né? Se não for possível, que pelo menos a gente veja ali um Vasco ainda estruturado, com novas possibilidades, né? Enfim, é aquele jogo em que o Vasco vai de franco atirador. E o que a gente conseguir tirar de positivo desse confronto vai ser muito bom já, né? Acho que é com esse pensamento que eu vou assistir a partida nessa quarta-feira. Como não estou muito animado, mas eu vou ficar torcendo aqui por um 0-0, para ser aquela partida feia, né? Aquela partida disputada no meio campo ali, sem grande chance para as duas equipes, e que garantam um 0-0. Se a gente voltar com um pontinho de Santos, vai estar bom demais. E vamos ver aí, então, agora o palpite do nosso gato mestre, né? O Gabriel Melo aí, que, tem mandado muito bem, acertou sozinho na cabeça nas últimas 2 partidas, né? Nas últimas 2 rodadas. Vamos ver o que ele acha aí desse confronto agora contra o Santos. O que você está achando aí? Qual que você acha que vai ser o resultado, Gabriel? Diz aí. Saudações vascaínas. Torcedores, calma. O pessoal ficou bravo comigo que eu palpitei no jogo passado 2-1, que o Vasco não ia ganhar. Galera, dessa vez a gente vai conseguir pelo menos um pontinho fora de casa. Vai ser 1-1 esse jogo contra o Santos. E depois, aí vocês aguardam que a gente vai voltar para a série de vitórias
Ramonismo vai voltar a dar resultado. Vasco e Santos, quarta-feira, 1-1. Bora lá, gol do Germancano, pra gente sair dessa zica, recuperar os empates aí, recuperar um pontinho e começar de novo a arrumar pra liderança. É isso aí. Abraço, galera. Tá aí o Gabriel, nosso conselheiro gato-mestre, com 100% de aproveitamento nas últimas 2 rodadas, apostando no empate também. Já fico um pouco mais otimista, né? Por mais que ele tenha mandado esse palpite aí, antes da gente saber que a nossa dupla de zaga titular desfalcaria o time, né? Então não sei se ele repensaria esse placar depois disso, mas vamos confiar que não. Vamos confiar que dá sim para voltar com um empatezinho de lá da Vila Belmiro, pelo menos, né? Acho que, insisto mais uma vez, né? Vai ser para se comemorar caso isso aconteça. Diga nos comentários então a opinião de vocês sobre essa partida. Você acha que eu estou sendo pessimista? Acha que dá para voltar com uma vitóriazinha lá da Vila Belmiro sim? O Ramonismo vai falar mais alto, a gente vai conseguir esses 3 pontos? Ou não? Você acha que eu estou sendo otimista até demais, que essa vitória aí, que essa derrota, melhor dizendo, já está certa, a gente vai tomar uma sacolada lá na Vila Belmiro, é torcer para perder de pouco. O empate é um resultado mais provável mesmo e eu estou certo aqui na minha previsão. Diga nos comentários, você sabe, a conversa continua por lá. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal aqui, ligar as notificações, porque dessa maneira que você vai ser avisado do próximo vídeo, que deve sair se tudo der certo e nada der errado, assim que a partida acabar, né? A gente vai voltar aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.